Todos nós temos algumas datas que são muito importantes na nossa vida, seja na vida pessoal, na vida coletiva, um episódio que é importante para nós. Nós, como presbiterianos, temos um momento muito especial nesse mês de outubro, que é a Reforma Protestante. Nós comemoramos a Reforma no dia 31 de outubro, porque foi no dia 31 de outubro que Lutero afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E dali surgiu a Reforma Protestante. E durante o mês de outubro nós queremos compartilhar alguns episódios sobre a nossa história, nossas crenças, nossa origem e etc. E esperamos que de fato a gente possa contribuir para que aqueles que participam conosco, que nos acompanham, você que hora ou outra está acompanhando aqui no Instagram, no Facebook, mesmo no YouTube, que todos possam compreender um pouco melhor a nossa vida e a nossa história. Afinal, onde tudo isso começou? Bom, a Igreja de Cristo sempre existiu. Desde o momento que Deus criou Adão e Eva, nós podemos dizer que ali iniciou a Igreja, de alguma forma. Mas a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, ele deixou a promessa do Espírito Santo, dizendo que os discípulos e, consequentemente, nós, ao recebermos o poder, deveríamos ser testemunhas em todos os lugares. E a partir dali a igreja iniciou com os apóstolos. E a igreja primitiva, assim como nós a chamamos, continuou sendo uma igreja cristã, muito séria, caminhando com todas as perseguições que foram colocadas pelo Império Romano daquela época, até o ano 300. Ali em 312, 313, Constantino supostamente se converteu ao cristianismo. E aí a história é bastante complexa, e a partir dali a igreja teve, vamos dizer assim, a bênção do Estado romano. Houve liberdade, mas também houve uma vinculação muito ruim ao Estado. E com isso, muitas das crenças da igreja, que eram crenças puras, bíblicas, começaram a se distanciar daquilo que Jesus havia ensinado. E muitas coisas ruins entraram na prática da igreja, não somente na questão da teologia, como realmente das práticas litúrgicas. E a igreja permaneceu assim, se distanciando até o ano 1000, 1200 e até um pouco mais depois de Cristo. Mas a partir de 1000 e pouco, a igreja começou a enfrentar algumas dificuldades com aqueles que já não concordavam mais com aquelas crenças. E aí surgiram os pré-reformadores, que começaram a questionar várias coisas das práticas da igreja, então igreja estatal. E com isso, esses pré-reformadores caminharam um pouco, mas não conseguiram caminhar muito, porque a própria igreja os impediu. Até que, ali no ano de 1400 e pouco, nós já começamos a ter uma situação mais acentuada, e no ano então de 1517, Martinho Lutero, que era um monge católico, acabou por afixar as 95 teses na Catedral de Wittenberg, deflagrando assim o que nós chamamos de Reforma Protestante. Então o que nós podemos perceber? Que a partir dessa investida, vamos dizer assim, teológica de Lutero, a igreja começou a ter algumas dificuldades com a sua crença, que até então era uma crença pacífica, aparentemente tranquila, porque a igreja impunha isso. Mas Lutero, ao deflagrar a reforma, criou, por óbvio, um obstáculo muito grande para essa igreja homogênea. De Lutero nós temos Zwingli, temos Calvino, ali na Suíça, na França, e Lutero na Alemanha, e a igreja começou a ter várias pessoas que começaram a confrontar não somente as doutrinas, como as práticas religiosas daquele tempo. A igreja, que era uma igreja poderosa, vinculada aos estados em geral, comandava, vamos dizer assim, um mundo ocidental, e acabou perdendo essa hegemonia, e a Reforma Protestante trouxe assim um pensamento diferente para a igreja. Daí surgiram os protestantes, tanto na Alemanha quanto na Suíça, na França. Isso foi se expandindo também por outros países da Europa, especialmente o que na época eram chamados de Países Baixos, a Holanda, a Alemanha, e assim nós temos em vários locais da Europa
o evangelho sendo pregado, retornando àqueles princípios da igreja primitiva. Então a nossa intenção, num próximo momento, é caminharmos um pouco mais falando sobre a importância da Reforma Protestante e a importância do protestantismo, não somente na Europa, mas em todo o mundo, onde ele tem sido mais disseminado. E para nós, especificamente no Brasil também, veremos qual foi a importância disso e por que é que nós somos protestantes e assim confessamos uma fé com bases bíblicas naquilo que Cristo ensinou a partir do início da igreja cristã. Que possamos assim acompanhar e vermos aquilo que de fato Deus tem feito na nossa história, na nossa vida, comemorando mais um ano da Reforma Protestante.